Olá pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo e como eu sempre digo, quem faz a pauta do canal são os telespectadores, os internautas e às vezes até os próprios sectários. Hoje eu vou dar uma resposta a um grupo de adventistas e especificamente a um pastor adventista, aonde ele pegou um print que eu compartilhei, que não era especificamente ipsilitre do que Ellen White disse, e ele está aí fazendo um carnaval sobre esse assunto. Então, eu vou rodar a vinheta e voltaremos para compartilhar o que realmente o Ellen White disse e por que o meu print não está correto. Então, pessoal, compartilhei um print que não era ipsilitre o que realmente Ellen White disse. Eu até acredito que esse print que eu compartilhei, que agora eu já corrigi, eu mesmo corrigi, porque eu não faço memes. Esse print era um meme. E tem um grupo de irmãos que trabalham com isso, mandaram para mim e eu compartilhei. E não era ipsilitre o que Ellen White disse. Realmente, eu acredito que ela até pensava alguma coisa similar a isso, mas ela não disse ipsilitre isso. Então eu vou rodar primeiro o vídeo do indivíduo que está fazendo esse carnaval em cima desse post, porque eles ficam em cima de mim. Se eu falo qualquer coisa, até o nome de um autor, se eu pronuncio errado, eles vêm a público e falam, ele falou errado o nome do historiador adventista, então ele não conhece a história adventista. Olha a cabeça dos caras, eles fazem de tudo para tentar nos denegrir, nos depreciar, para que as pessoas não nos sigam, não observem o que a gente está falando. E uma das minhas principais frases é o seguinte: confira o que eu estou te dizendo. Assim como você deve conferir o que as seitas dizem. Vá lá e confira, analise, pegue a Bíblia, pegue documentos, pegue o documento primário, analise. Eu sempre dou o endereço do ellwhitebooks.com para as pessoas analisarem. Embora lá não tem todos os livros. Por exemplo, Mensagem ao Pequeno Rebanho, foi um amigo que me mandou em inglês. Esse irmão traduziu, é um ex-adventista. E eu provei que Ellen White disse mesmo que ela esteve em Saturno com o bom e velho Enoque. Né? Então ela passeou por Saturno, por Júpiter, pelo Sistema Solar. E esse livro, Mensagem ao Pequeno Rebanho, explicita isso. Não tem lá no ellwhitebooks.com, eu tenho ele em inglês, eu tenho ele traduzido porque um irmão gentilmente me mandou. Então nós trabalhamos com a verdade. Mas eu fui compartilhar aqui esse post e não era ipsilitre o que Ellen White realmente disse. Mas vamos rodar o vídeo dele e depois eu volto para comentar. São duas partes que eu peguei do vídeo dele para você ver que não é totalmente errado o meu print, o que eu republiquei. Não está correto, não é ipsilitre o que ela disse, mas ela realmente pensava algo parecido com que a pessoa que montou esse print aqui, não é meu, ela realmente pensava algo parecido com isso aqui. Vamos rodar aqui e a gente já volta. O nosso famoso João Flávio Martinez. Alguns o chamam de analfabeto funcional, outros de mal intencionado, mas eu o chamarei somente de grande mentiroso. Bom, ele é o pai de todos os espantalhos e ele fez uma postagem muito interessante no seu Instagram. E essa postagem prova que ele não tem o mínimo de conhecimento sobre Ellen White, que ele não lê Ellen White, que ele não verifica as suas fontes, que ele não tem certeza de absolutamente nada do que ele passa pra vocês, tá? Que não tem certeza do que dizem, que são mal intencionados, como é o caso da CACP. Então, a citação que João Flávio Martinez, ele postou no seu Instagram diz assim: no paraíso não entrarão pessoas de pele negra, porque a pele negra representa o pecado. Todos serão brancos como o Senhor Jesus. O Arauto do Evangelho, 1º de março de 1901. Esse aí ele leu o post, foi esse post aí que eu compartilhei. Realmente a Ellen White não disse literalmente isso, ela não falou exatamente essas questões, mas em primeiro lugar foi no Instagram e também no Facebook. Só que ele não achou no Facebook, que eu já tinha deletado, porque um irmão entrou em contato comigo e eu não achei ipsilitre o que ela havia dito. Nós temos um artigo no site do CACP, aliás, como todos os artigos do CACP revisados, né, analisados, conferidos, Ellen G. White, Racismo e Adventismo, tem também o PDF, se alguém quiser conferir esse PDF, eu mando para você, tá? E ela não disse ipsilitre isso aí. Foi realmente uma falha minha ter compartilhado uma coisa sem conferir. Erro meu, tem problema, eu estou admitindo aqui meu erro. Tá certo? Agora,
Daí, número 1, falar que isso aí está no site do CACP, errado. Tudo que vai para o CACP nós conferimos. Número 2, atribuir ao CACP uma coisa que eu compartilhei. Número 3, atribuir a mim o que não é meu, porque eu compartilhei o que alguém já havia publicado. A minha falha foi compartilhar algo sem conferir. Não é errado compartilhar as coisas que as pessoas publicam. Por isso que tem lá o compartilhar. O erro foi meu de não ter verificado. Como eu acredito que ela pensava em algo similar a isso, e ela disse realmente que não haverá pessoas negras no céu, eu vou mostrar para você já já, eu entendi que o texto devia ser fidedigno. Quando fui conferir, antes dele fazer o vídeo dele, é que eu apaguei do Facebook e acabei esquecendo de apagar do Instagram, porque os irmãos vieram perguntar para mim e eu mandei aqui o texto literal para os irmãos, como ela realmente disse. E aí o que aconteceu? Eles pegam isso e fazem um vendaval. Aqui não tem problema. Aqui, comigo, quando a gente erra, a gente assume o até errado, pronto, eu admito. Ela não disse isso. Agora, daí falar que Ellen White não era racista, aí é outra história. Aí é outra história. Não só o adventismo foi racista, como o mormonismo, o jeovismo, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos e etc. Lá na Ku Klux Klan, eu sou professor de história, na Ku Klux Klan tinha gente de todas as facções, tinha até católicos. O racismo norte-americano nem se compara ao que acontece no Brasil. É um racismo realmente difícil. Até hoje, você vê aí, é racismo complicado que tem lá. Não é uma coisa igual a gente aqui. O brasileiro, de certa maneira, é um povo pardo. Poucas pessoas são brancas no Brasil, parece que 40%, 45%. O brasileiro já incorporou bem essa questão, mas nos Estados Unidos é muito mais complexo. Negar o racismo de Ellen White, não dá para negar. Como se alguém chegasse em mim e falava: você acredita que os batistas do século XIX foram racistas nos Estados Unidos? Eu vou dizer sim, é histórico, é documental. Não tem como fugir da realidade. O racismo permeou os Estados Unidos e permeia até hoje. E foi até institucionalizado em algumas seitas, como foi no caso do mormonismo e como foi no caso dos adventistas do sétimo dia, através de L.G. White. Não estou dizendo que eles são hoje. Hoje eles negam isso. Tem negros nos seus quadros de obreiros, pastores, mas no passado já tiveram, principalmente os mormons, muito mais do que os adventistas. Então a gente não tem como tampar o sol com a peneira. Tem coisas que são históricas, que são documentais, são factuais, tá certo? Mas vamos ouvir ele mesmo lendo, tá? O que Ellen White falou no Arauto do Evangelho, porque esse livro aqui não tá lá no Ellen White Books para você conferir. Não tá. Então eu vou soltar outro vídeo pequenininho dele aqui, ele realmente lendo o que Ellen White disse. Para mim, ali já acaba a controvérsia. E eu quero que você observe, na hora que eu rodar esse vídeo, que ele fala que Ellen White não disse que todos seriam brancos no céu. E depois ele vai ler exatamente ela dizendo que todos serão brancos no céu. Eu vou soltar o vídeo para você. Olha o que diz a citação verdadeira de Ellen White. Ela diz assim: lembrem-se disto, e vocês serão capazes de suportar todas as provações que encontrarem aqui. No céu não haverão diferenças raciais. Literalmente ela diz linha de cor. Ou seja, quando ela tá falando linha de cor, não vai haver nem branco e nem negro no céu. Ou seja, quando ela tá falando linha de cor, não vai haver nem branco e nem negro no céu. Ela diz assim, ó: pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Todos serão brancos como o próprio Cristo. Agradeçamos a Deus por podermos ser membros da família real. Para mim acabou. Tá resolvida a questão. Veja que ele, coitado, ele fala que eu que sou analfabeto funcional. Ele leu o texto, eu tenho aqui a cópia do texto, ele leu o texto onde a Ellen White fala que todos serão brancos nos céus. E ele fala que Ellen White não disse isso. Eu vou ler de novo, eu ponho aí na tela para você. Está no Arauto do Evangelho, 1º de março, número 20. Diz assim, o texto completo, parágrafo completo, vou pôr na tela aí do vídeo. Vocês são filhos de Deus, Ele adotou vocês e Ele deseja que formem características aqui que lhes darão entrada na família celestial.
Lembrando disso, você será capaz de suportar as provações que encontrará aqui. No céu não haverá nenhuma linha de cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Agradecemos a Deus por podermos ser membros da família real. Então, ela está dizendo claramente, explicitamente, que no céu não haverá negros. Está escrito aqui, todos serão brancos como o próprio Cristo. E ele lê o texto. Primeiro ele fala, ó, não haverá linha de cor, de raça no céu, ela diz. Quer dizer, não tem branco nem negro. Aí ele continua lendo, porque todos serão brancos como o próprio Cristo. Bem, primeiro que dizer que Cristo foi branco é uma hipérbole, né? Porque o máximo que a gente pode dizer é que ele era moreno. Tem até uma retrospectiva do homem da Palestina que fizeram. Ele tinha uma pele mais escura do que branca, porque na genealogia de Cristo há negros. Então, assim, Jesus não era branco e com certeza não teremos só pessoas brancas nos céus. Lá haverá gente de toda língua, tribo, povo e nação, independente de cor, de raça, todos estarão ali nos céus. Tem um artigo muito legal do professor Paulo Cristiano da Silva, chamado Os Racistas de Cristo. Quem quiser me peça, eu mando o PDF para você, onde mostra esse racismo em todas as facções sectárias nos Estados Unidos e como esse racismo foi dominante ali na cabeça norte-americana até pouco tempo atrás, aliás, até hoje que você está vendo aí pela televisão o que acontece lá. Agora, se isso aqui não for racismo, o racismo mudou de nome. Vocês estão entendendo? Então as pessoas tentam apagar o sol com a peneira, tentam jogar uma bruma de dúvida, tá? Não quer assumir os fatos. Eu realmente errei ter compartilhado o print sem dar uma conferida, mas Ellen White pensava assim mesmo. Ela disse categoricamente que negro não vai entrar no céu, porque todos serão brancos. Ou seja, o negro será transformado em branco para poder entrar no céu. Agora, vou ler mais um texto, eu tenho aqui um monte, tá? Quem quiser me pede aqui esse PDF conferido, averiguado sobre o racismo dentro da Igreja Adventista. Não foi escrito por mim, por uma outra pessoa. Mas olha, esse aqui eu tenho até o facsímile do livro, eu vou botar aí na tela para você dar uma conferida sobre casamento entre brancos e negros. Aguenta aí que vale a pena. Olha o que a Ellen White fala, no Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 343 e 344. Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar um patrimônio hereditário, uma condição que o sujeitaria a uma humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhe deram essa herança para toda a vida. Continua Ellen G. White. Nenhuma animação deve ser dada a casamentos dessa espécie entre nosso povo. Que o irmão negro se case com uma irmã negra que seja digna, que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca que pensa em se unir a um casamento a um irmão negro se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nesta direção. Gente do céu! Ellen White praticamente proibiu os adventistas negros de se casarem com os adventistas brancos e os adventistas brancos de se casarem com os adventistas negros. Isso para mim tem um nome, chama-se racismo. E ainda fala que ser negro é trazer uma carga hereditária desfavorável. Racismo. Uma outra questão interessante, você vai achar muitos artigos lá no White Books também, você vai encontrar, sobre a questão das amálgamas. Isso aí não está no língua portuguesa nos livros dela, é livro em inglês, eu vou botar aí na tela. Olha a citação. Isso está em artigos do Dr. Tim, tentando defender Ellen White sobre essa problemática. Porque parece, e aqui eu estou dizendo parece, que Ellen White insinua que os negros nascem do cruzamento entre homens e bestas feras. Eu sei que é absurdo, mas eu vou ler aqui o que ela fala. Todas as espécies de animais que Deus havia criado foram preservados na Arca de Noé. As espécies mescladas que Deus não criou e que foram resultado de amálgamas ou mistura de raças foram destruídas pelo dilúvio.
Desde o dilúvio tem havido amálgama, mistura de raças, entre seres humanos e bestas, como pode-se ver em certas raças de homens. Estou pondo a citação, o nome do livro em inglês e a época que foi escrito isso aí, 1864 e 1870. O que eu quero que você entenda, que isso aqui deu um pano para a manga para os adventistas, tem monografias escritas sobre esse assunto, tem um adventista que até defende a teoria da evolução para justificar essa afirmação da Ellen White, e eles são criacionistas, mas o fato é que ela dá a entender que os negros nascem desse pecado humano dos brancos, de se relacionarem com feras e aí nascerem os negros. Veja, aqui eu estou só especulando, porque há controvérsias sobre o que ela realmente quis dizer. Mas os adventistas ficam desesperados com esse texto, porque dá a entender isso que eu estou falando, que houve amálgama entre seres humanos brancos e bestas e feras, e aí nascem o quê? Os negros. Gente, está documentado, isso é fato. Tem mais coisas aqui, que o vídeo já está longo, não vou aqui delongar mais ainda, mas está escrito. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem como negar isso. O que eles poderiam fazer é aceitar esse racismo cultural na mente de Ellen White, dizer que ela não adentrou para o mandamento bíblico que proíbe esse tipo de coisa e que ela errou. Mas eles não podem falar esse tipo de coisa, né? A Bíblia, diferentemente de Ellen G. White, lá em Atos 10:34, diz assim: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Nem gregos, nem judeus, nem gentios. Não há nada diante de Cristo que separe as pessoas. Cristo une as pessoas. Sejam brancas, negras ou amarelas. Elas estão em Cristo, é um povo só, não tem raça, não tem tribo, não tem nação. Quando nós estamos em Cristo, somos de Cristo. Cientificamente falando, a ciência já provou, só há uma raça, a raça humana. Se a cor da tua pele é branca, negra ou amarela, não muda o que você é. Você é um ser humano, tá certo? Bem, mas pastor João Flávio, o senhor errou em compartilhar um print sem averiguar completamente? Errei. Eu errei. Sem nenhum problema eu assumo isso. Mas Ellen White disse mesmo que que quando você entrar no céu, se você é negro, você vai ter que ser embranquecido, porque senão você não vai para o céu. Isso ela dá a entender claramente. Só vai entrar no céu quem tiver a pelinha branca. Todos serão brancos nos céus. Negro não vai ter lá no céu, nem amarelo, só os brancos. Então, é triste ouvir uma pessoa que se diz profeta de Deus falar isso, é triste. Mas os adventistas têm que vestir a parte que lhes cabe e assumir o fato. Eu estou assumindo que eu errei, ó. Eu errei de compartilhar esse print. Sem conferir. Foi um erro meu. Agora, que ela realmente disse que lá no céu só vai ter gente branca, ela disse. E aí agora eu passo para vocês a palavra. Eu assumo o meu erro. Vocês vão assumir o da profetisa de vocês? Vocês têm coragem de tirar a carapuça, de assumir o fato? Eu não estou aqui tendo problema. Quando eu erro, eu errei. Eu achei que a pessoa tinha consultado, não consultou, eu compartilhei equivocadamente. Porque não é ipsilitri isso, ipsilitri o que a Ellen White falou. Agora, e vocês? Vão assumir os erros da sua profetisa? Eu duvido muito. Né, Liga Apologética? Vocês não têm caráter para isso. Vocês não têm hombridade para isso. Vocês são moleques. Moleques. Porque se vocês fossem um pouquinho só tementes a Deus, vocês assumiriam o que Ellen White realmente disse. Tá bom? Gente, tá aqui a minha parte. Eu não ia fazer esse vídeo. Não tinha a intenção de produzir esse material agora. Mas, de novo, quem faz a pauta do canal são os telespectadores, os próprios membros de seita, as circunstâncias. E nós estamos aqui para fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.